Pergunta idiota. Isso é pouco importante ou é muito importante para a filosofia? A produção de maiêutica é importante ou não é? Mais um motivo pelo qual, então, você vai considerar Sócrates pai da filosofia. Tá? A produção de conhecimento em grau de variedade amplo. O mais amplo que for possível. Tá? E aí, eu estou aqui, né, dizendo, Sócrates para lá, Sócrates para cá, será o grande nome dessa época. Inclusive, ele é rival histórico de quem? Dos sofistas. E os sofistas vão pegar uma má fama, exatamente pelo fato de a posição socrática ter se confirmado como uma posição hegemônica. Sócrates e os socráticos ganharam no debate, criaram um novo período da filosofia, que pode ser chamado também de período antropológico. Então Sócrates, gente, e seus seguidores diretos são chamados, obviamente, socráticos, ou os filósofos do período antropológico. Por que antropológico? Porque agora a ênfase da atenção dos questionamentos sociológicos está no próprio anthropos, no próprio homem. Não é? Pois é, então tá aqui, Sócrates, lindo, maravilhoso, genial, conhece a ti mesmo, só sei que nada sei, e o método socrático. Bacana. Mas Sócrates provavelmente nunca existiu. Tá? Essa parte é legal. É bacana porque, nossa, você gastou um monte do meu tempo falando de um cara que agora você vai me dizer que não existe. Você não tem mais nada para fazer, não, Raul? Pois é, Sócrates potencialmente nunca existiu. Ah! Como é que é o pai da filosofia? Calma. Gente, Sócrates tem tanta chance de ter existido como pessoa ou não. Tá? Por quê? Sócrates, se existiu, ele nada escreveu. E para piorar, se ele existiu, ele foi morto pelos juízes da própria polis em que ele viveu, sendo conhecido como o grande gênio filosófico da época. Não é estranho? Aparentemente estranho. É, né? Como é que pode? Ele era o cara. O cara pode não existir, não escrevia nada, e ainda foi morto. Pelo fato de ser sábio. Não está estranha essa história? Fundamentalmente estranha, né? Pois é, meus amigos. Por que Sócrates... Vamos admitir por um minuto que Sócrates tenha existido, tá? Que ele tenha vivido. Qual é um argumento importante das pessoas que argumentam que Sócrates efetivamente existiu? Mesmo não tendo escrito nada. Por que ele não escreveu nada? Ah, é porque ele era analfabeto. Qual é a chance do pai da filosofia ser analfabeto? Nem meia, né? Por que Sócrates, gente, se existiu nada escreveu? Olha pra cá. Para respeitar o quê? O próprio método, sim ou não? Respeitar a contínua construção do quê? Da maiêutica. Não é verdade? Pare para pensar um minuto. A partir do momento que você escreve, anota uma coisa, como eu fiz aqui no quadro, escrevi uma pancada de coisa. O que eu fiz com esse conhecimento na prática? Eu o fixei, eu o paralisei, sim ou não? Logo, ele permanece novo? Não, ele se torna conhecimento acabado, porque registrado. Então Sócrates, se existiu nada, escreveu para respeitar o próprio método. Tá? Faz sentido, não faz? É daí que diziam, ou dizem muitas pessoas, filosofia é conversa viva. Tem esse sentido, minimamente. Tá? Bem, outra. Ah, Raul, tá, mas eu quero continuar acreditando que ele existiu. Pois é, existiu, nada escreveu, é tido como herói na filosofia, mas foi morto pela polis em que ele viveu. Diz a história que Sócrates foi preso e condenado à morte pelos juízes da polis em que ele viveu. Não é estranho? O mínimo que você conheça de história antiga não contrariaria esse dado? Gente, na civilização grega antiga, será que seria muito comum juízes e governantes matarem filósofos? Seria comum isso, não? Em absoluto, jamais.
Eu disse para você, Sócrates existiu, era o grande nome da filosofia do tempo dele. Algum maluco mataria ele? De maneira nenhuma, a princípio. Mas como é que ele foi condenado à morte? A história é a seguinte, gente. Sócrates, ele teria o hábito, ou teria por hábito, andar pela polis maltrapilho, mal vestido, com uma lamparina, vou traduzir como lanterna na mão, acesa mesmo de dia. E ele, o que ele fazia o dia inteiro? Andava, conversando com as pessoas, fazendo o quê? Aplicando o método, é ou não é? Então ele parava as pessoas na polis para perguntar coisas, levar construções irônicas e produções de maiêutica. Gente, diz a história que esse tipo de postura agradava em especial alguns tipos de gente, mas incomodava outros. Por exemplo, pessoas que, segundo a história, gostavam muito disso. As crianças. Gente, crianças, são ou não são curiosas? São. Então diz a história que as crianças adoravam isso. Muitas crianças adoravam. As crianças, as mulheres. Tá? Mas, que tipo de gente, até hoje talvez, né? Se incomodaria com essa postura aqui, questionadora? Que tipo de gente? Gente que faz o que da vida? Gente que domina o poder político, sim ou não? Por favor, olha aqui. Quem seriam os grandes políticos da época? Sofistas. Não disse no começo da nossa conversa de hoje que os sofistas e socráticos eram rivais? Está fazendo sentido ou não? Sim. Então Sócrates, se existiu, foi julgado provavelmente por juízes sofistas e condenado à morte. Tornou-se um herói histórico, mas foi eliminado fisicamente por representantes do sofismo. Mais um motivo para eles pegarem uma fama ruim, não é? Ô louco, Raul! Sócrates, se existiu, foi condenado à morte a beber cicuta. Sabe o que é cicuta? Um veneno que mata por asfixia celular. Tá? Você sabe como isso é possível, por exemplo, não é? Cianeto, gente. Muitas raízes de tubérculos mesmo possuem cianeto, sim ou não? Então, o cianeto, ele envenena por asfixia celular. Tá? Mata asfixiado. Então, Sócrates, se existiu, foi condenado a beber cicuta. Tá? A partir de qual argumento? Seria simples assim, um sofista qualquer chegar, apontar para o pai da filosofia e dizer, você vai morrer. A polis apoiaria? De maneira nenhuma. Então preciso criar um caminho de justificativa, sim ou não? Qual seria esse caminho? É acusá-lo de alguma coisa formalmente, é ou não é? Do que você poderia acusar esse homem? Se você fosse um juiz, na obrigação de acusar. Sócrates teria sido acusado de promover o quê? Baderna, tumulto, agitação social. Esses crimes são crimes contra o indivíduo ou contra a polis? Contra a polis. Você conhece um pouquinho de história antiga. Que tipo de crime, dentro dos processos penais da antiguidade, seria pior? Um crime contra uma pessoa, contra um indivíduo, ou um crime cometido contra a polis? Contra a polis, qual seria a pena máxima? A pena de morte. Tá? Por que acusado de baderna, tumulto? Sócrates, argumentam esses pretensos julgadores, ele incitava a população, levava a tumulto, ironia, maiêutica. Tá? E aí as acusações foram apresentadas a ele. Sócrates obviamente era cidadão, sim ou não? Não há como ele ser filósofo se não for cidadão, não é? Então ele teria direito à defesa, sim ou não? Quem seriam, entre aspas, os grandes advogados da época? Tá vendo como a história está ficando complicada? E aí Sócrates teria chamado para si a responsabilidade da sua própria defesa. Até na condição de filósofo, é razoável, sim ou não? Então ele chamou para si a defesa. E na história, ele escutou as acusações todas e fez o que a partir delas? Mais uma vez, questão de coerência, honra. A ideia de honra, gente, faz pouco sentido hoje, né?
mas para a época faria muito mais. O que ele fez diante das acusações? Ele negou as acusações? Ele aceitou? Ele produziu ironia, a fim de conduzir a maiêutica. Bem, imagine você num processo judicial sendo acusado de um monte de coisa. E em cima das acusações, você criar alternativas que as confirmem e as neguem ao mesmo tempo. Os seus julgadores, juízes, ficariam bem felizes, sim ou não? Os juízes ficaram ensandecidos com isso. E aí Sócrates teria sido julgado à revelia, contra a própria vontade. E aí o veredito é meio óbvio. Qual seria? Culpado. Insisto, Sócrates era cidadão, sim ou não? Filósofo, eminente cidadão. Não seria muito inteligente oferecê-lo à morte, sim ou não? Na condição de filósofo? Melhor não. Então, mesmo diante da ironia em torno das acusações, foi dada a ele a seguinte possibilidade: Sócrates, se você se afirmar culpado das acusações, você sairá daqui na condição de culpado mais vivo. Agora, entretanto, se você se afirmar inocente, você será julgado e condenado à morte. O que Sócrates, conhecendo essa história agora, teria feito? De novo, ele correu para onde? Para a saída de vida ou para o método? Mais uma vez, para o método. E aí, sendo inocente, culpado não poderia ser? Sendo culpado, inocente não seria? E aí, pronto, né? Decretou a própria sentença de morte. Raul, que história esquisita, ai, que história. Ela é bonita e trágica. Como é que se sabe dela? Se ele não escreveu nada? Pelos sofistas? Não. Pouco tempo depois, vai aparecer um outro grupo de filósofos, a começar por um garoto bastante conhecido, chamado Aristócles, que você não conhece pelo nome, conhece pelo apelido. Platão. Platão, então, quem é ele? Platão vai dizer assim, lá no principal livro dele, chamado A República: eu era uma das crianças que não só conversava com Sócrates, mas eu o seguia. Daí a ideia de seguidor, tá? Eu o seguia. Sócrates anotaria a própria obra para respeitar o método, mas ele, na condição de discípulo, poderia fazê-lo, sim ou não? Ele vai dizer, eu sei dessa história toda porque eu seguia Sócrates, eu sou um discípulo de Sócrates. Tanto que essa história que eu acabei de te contar, que narra o evento que levou à morte de Sócrates pelo juízo da polis, está dentro de um capítulo de A República de Platão, chamado O Julgamento de Sócrates. O que é o julgamento de Sócrates? É uma história, então, de Platão, em que ele, Platão, relata, criando ou recriando Sócrates como um personagem, o julgamento dele mesmo. Então é Sócrates conversando com o interlocutor e narrando o seu próprio julgamento, como ele teria sido. Tá? Então, gente, pra gente, para as provas de concurso, para vestibular, importa muito se Sócrates existiu como pessoa ou não? Não. Não importa, gente, a existência física desse homem. Agora, as histórias todas, na verdade, em torno do nome dele, importam ou não importam? Essas importam. Então, para a filosofia e para a história da filosofia, convencionou-se admitir que Sócrates efetivamente existiu e teria sido o mestre de Platão. E aí, o pensamento pré-socrático. Tá? Reparem numa coisa estranha. Acabei de dizer, Platão se dizia seguidor de Sócrates. Entretanto, ele não está no período socrático ou antropológico. Platão é um dos inauguradores de uma nova tendência de pensamento filosófico, chamado pensamento pós-socrático.
também conhecido como pensamento do período sistemático da antiguidade.